Olá pessoal, bom dia a todos vocês. Mais uma vez estamos aqui juntos para fazermos a leitura e a reflexão a respeito do livro Caminho, Verdade e Vida, uma psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Antes de tudo, eu peço a vocês que se inscrevam em nosso canal. Eu agradeço àqueles que estão se inscrevendo, que estão comentando. Nosso canal está crescendo e a doutrina espírita está chegando a um número ainda maior de pessoas. Então, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e faça o canal Gotas de Fé e Amor crescer cada vez mais. Afinal, divulgar a doutrina espírita também é um ato de amor e de caridade. E hoje nós vamos falar do capítulo 4, né, do livro Caminho, Verdade e Vida, como já falei, uma psicografia de Chico Xavier. E nesse capítulo 4, né, o tema abordado pelo Emmanuel é justamente relacionado ao trabalho. Né, o trabalho, algo que é constante, que é necessário para a nossa vida, né, tanto o trabalho temporal, esse trabalho que a gente tem para prover o sustento dos nossos lares, como também o trabalho aquele voltado para a divulgação do Evangelho do Salvador Jesus Cristo e também para divulgar os conhecimentos e os avanços nessa ciência maravilhosa que é o Espiritismo. E Emmanuel começa o texto dele citando uma passagem bíblica, né, João 5,17, em que ele diz assim: E Jesus lhes respondeu: Meu Pai obra até agora, e eu trabalho também. Então, a gente já percebe aí que ele traz essa passagem, né, afirmando que o Pai Celestial, nosso Deus Todo-Poderoso, ele trabalha toda hora, ele não cessa de trabalhar. Ele está em constante atividade, né, sempre construindo algo. Né. Então, essa é um dos atributos de Deus, né, uma qualidade do, do Deus superior que a gente conhece, né, da divina criatura. E o texto ele diz assim: Em todos os recantos observamos criaturas queixosas e insatisfeitas. Quase todas pedem socorro. Raras amam o esforço que lhes foi conferido. A maioria revolta-se contra o gênero de seu trabalho. Os que varrem as ruas querem ser comerciantes. Os trabalhadores do campo prefeririam a existência na cidade. O problema, contudo, não é de gênero da tarefa, mas o da compreensão da oportunidade recebida. De modo geral, as queixas nesse sentido são filhas da preguiça inconsciente. É o desejo ingênito de conservar o que é inútil e ruinoso, das quedas no pretérito obscuro. Mas Jesus veio arrancar-nos da morte no erro. Trouxe-nos a bênção do trabalho, que é o movimento incessante da vida. Para que saibamos honrar nosso esforço, referiu-se ao Pai que não cessa de servir em sua obra eterna de amor, sabedoria e a sua tarefa própria, cheia de imperecível dedicação à humanidade. Quando te sentires cansado, lembra-te de que Jesus está trabalhando. Começamos ontem nosso humilde labor e o Mestre se esforça por todos nós. Desde quando? Então ele já deixa esse pensamento para que a gente possa fazer essa reflexão. E a miúdo, né, se a gente for fazer uma interpretação livre do texto do Emmanuel, ele fala justamente isso, né, que as pessoas elas comumente elas não estão satisfeitas, né, com os seus trabalhos, com as suas obrigações, muitas vezes com o cargo que tem. Ele cita justamente isso, né, que aqueles que varrem a rua queriam ser comerciantes, já os que trabalham no campo queriam viver na cidade, né, e a gente vê isso no dia a dia, né, pessoas que têm a oportunidade de ter um trabalho, né, e que reclamam,
né? Reclamam que o trabalho é exaustivo, reclamam que o trabalho é ocioso demais, reclamam que o trabalho é isso, é aquilo e não se contentam com o que tem, né? E isso é ruim, isso é negativo. O importante é que a gente assuma a responsabilidade que nos foi dada. Se hoje estamos em um determinado lugar, desempenhando uma determinada função, é porque o nosso Pai Celestial, né, o nosso incansável trabalhador do bem, nos colocou ali. Estava previsto aquilo para a gente. Então, que a gente dê nosso máximo, né, sem murmurar, sem reclamação, porque a lei da atração, ela está também em constante movimento. E quando a gente é queixoso, né, quando a gente reclama, né, eu estou reclamando porque está vindo cliente demais para eu atender, né? Reclama, 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 uma hora não tem cliente para você atender e você se torna uma pessoa obsoleta, né? Ou você reclama, esse emprego aqui quase não tem ninguém para eu trabalhar, né? Não tem ninguém aqui. E quando vem as pessoas para que você desenvolva as suas habilidades, você reclama porque tem gente demais, né? Então, que a gente possa fazer uma reflexão nisso, né? E Emmanuel diz que Jesus veio justamente para nos arrancar, né, dessa morte no erro. E o erro é esse, né? É a gente murmurar pelo que tem, enquanto a gente sabe que milhões e milhões de pessoas, principalmente no Brasil, hoje estão em uma situação de desemprego, uma situação de miséria, uma situação em que sequer tem o que comer, o que pôr à mesa, né? Então, que possamos refletir a respeito disso. E o Emmanuel fala, né, que Jesus trouxe-nos a bênção do trabalho, que é o movimento incessante da vida. E como diz lá na Bíblia também, o trabalho dignifica o homem, né? É do fruto de nosso trabalho que nós tiramos o nosso sustento. Então que a gente possa parar, fazer uma reflexão e entender que o problema não é o trabalho. O trabalho é uma solução para alguns problemas que nós temos no dia a dia. O problema é nosso inconsciente preguiçoso, o nosso inconsciente murmurador, né? O nosso inconsciente de ingratidão. Então que nós possamos nos desenvolver quanto profissionais, quanto pessoas, e que nós possamos ser um exemplo dentro e fora do ambiente em que vivemos e trabalhamos. Então era isso, pessoal, por hoje, né, do nosso livro Caminho, Verdade e Vida. Breve nós voltamos com mais uma parte do livro. Aos poucos nós vamos fazer a leitura dele completo. E eu peço novamente a vocês que já se inscrevam no nosso canal, que ativem o sininho de notificações. Lá nós estamos fazendo a publicação diária do Livro dos Espíritos, comentado pelo Espírito Miramês, que é uma obra de João Nunes Maia. Nós estamos publicando lá todos os dias uma questão diferente, onde tem lá a exposição de toda a sabedoria do Espírito Miramês em relação ao Livro dos Espíritos. Também estamos fazendo estudo de Cartas de uma Morta, de Maria João de Deus, e outras psicografias não menos importantes. Então, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho de notificações, deixa seu like e nós voltamos numa próxima oportunidade. Beijo no coração de vocês, gratidão e luz.